sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Boa noite, meus amigos. A ideia hoje é falar alguma coisa sobre a questão da autoaceitação. Talvez seja um tema corriqueiro e de fácil propagação esse tema, mas é um dos temas mais difíceis que eu considero para que você coloque em prática. Deveria ser uma coisa mais fácil possível você ser o que você é. Mas nós não, infelizmente, isso não é tratado por nós como uma coisa fácil. Infelizmente, nós não somos o que somos. Nós somos mais o que os outros querem que nós sejamos do que aquilo que realmente vai lá na nossa intimidade. No livro Na Sombra do Abacateiro, Chico Xavier tem uma fala muito interessante sobre isso. É um livro escrito por Bacelli, e justamente o nome A Sombra do Abacateiro, porque Chico Xavier, durante muitos anos, fez uma reunião pública à tarde, à sombra do abacateiro. Tinha uns bancos debaixo do abacateiro, e ele ali se reunia e fazia comentários evangélicos. Diz aí o Chico: se o nosso amigo está feliz, se o nosso irmão está feliz com determinado caminho, peçamos a Deus alegria, ainda que tenhamos pensamentos negativos a respeito à escolha deles, porque também queremos respeito para as nossas escolhas. Quantos suicídios, quantas fichas de sanatório não existem por falta de paciência para com a felicidade dos familiares? E então, nós, nos terrenos das profissões, das uniões afetivas, perpetramos verdadeiras calamidades. Aí diz Chico, a felicidade dos outros é muito importante para nós, sejam eles as pessoas que forem. Então vejam, Chico Xavier atendia muitas pessoas, e ele acreditava que essa aceitação da família, aceitação dos amigos, dos colegas, enfim, para com os outros, era uma coisa muito importante, porque a felicidade do outro, de certa forma, vinha de encontro à nossa felicidade. Era uma questão de via de mão dupla. Então, Chico dizia que a felicidade do outro é muito importante para nós. Quando nós não aceitamos o outro do jeito que ele é, nós criamos não só grave problema para nós, mas também para o outro. Porque o outro quer se expressar, o outro quer ser o que ele é, mas muitas vezes ele não encontra guarida naqueles que convivem com ele. Não encontram respeito, não encontram gratidão, não aceitam de uma forma solidária o que o outro é. A gente quer impor e quer que o outro seja como nós achamos que ele deveria ser. Nós encontramos aí muitas questões nas profissões, ele cita, né? As pessoas
tem uma determinada tendência a fazer determinada tarefa nas áreas profissionais e muitas vezes não é aceito, muitas vezes não é compreendido. Nós vemos aí, por exemplo, coisas que todos nós já escutamos muitas vezes, a pessoa do sexo masculino resolve ter alguma profissão que é dita feminina, né? Muitas vezes tocar piano, a dança, enfim, essas profissões que são ditas mais afetivas, mais sensíveis. Então não se aceita muito o homem que queira entrar nessa área. Obviamente que com o tempo nós vamos mudando e hoje em dia é bem diferente da época que eu era jovem, ou da época que outros tantos eram jovens, aí se lembra-se muito sobre isso aí. E na questão das reuniões afetivas, ainda quantos problemas nós encontramos as pessoas que querem ter um convívio afetivo com algo ou com alguém que não corresponde a ideias dos outros, e é cerceado, é freado, é mal compreendido. E aí Chico se reporta dizendo que nós perpetramos verdadeiras calamidades nessas áreas, impedindo a pessoa de ser o que ela é e dela colocar para fora aquilo que realmente ela é. Lourdes Catarina, no livro Conviver e Melhorar, diz o seguinte, que a coisa mais difícil que existe é você querer ser o que você não é. E que a coisa mais fácil que existe é você ser o que você é, né? E nós não nos comportamos assim. Nós temos muita dificuldade para a gente se expressar, para a gente se abrir, para a gente verbalizar aquilo que acha que é verdade, que está dentro de si. Nós estamos sempre refreados, nós estamos sempre contidos. Então, essa contenção, que em psicologia se chama repressão, nós vemos muitas pessoas tristes, amarguradas, muitas vivem uma vida inteira, vamos dizer assim, querendo ser bailarino, mas é dentista, né? Querendo ser o pintor, né? E muitas vezes foge para uma outra profissão que não tem nada a ver com aquilo que está na sua intimidade. E outras tantas que nós poderemos citar. Então, a verdade, a aceitação de você ser o que você é uma das coisas que eu considero mais importante na vida. Independe dos outros aceitarem ou não aceitarem. Porque se os outros não aceitarem, o problema é deles. Se eu não me aceitar por causa dos outros, o problema é meu. Então aí eu passo a viver uma vida de frustração, uma vida, infelizmente, de negação sobre os meus valores, sobre o meu caráter, sobre a minha estrutura. Então, muitas vezes nós vemos... eu não posso afirmar, mas recentemente, para não dizer ontem ou anteontem, nós vemos um indivíduo que entra dentro de uma igreja e mata uma série de pessoas, e depois os familiares falando que ele era uma pessoa muito fechada, uma pessoa muito contida, sempre dentro do quarto. E, enfim, você vê, muitas vezes você vê o que resulta essa contenção para que a pessoa depois expresse uma brutalidade, uma raiva, uma situação
de muito ódio, né? Para ir dentro de uma igreja e matar alguém que simplesmente está expondo ali a sua devoção, está expondo ali a sua vontade de ser ele mesmo. É muito complicado. Eu acho que é muito sério, né, o que nós fazemos com nós mesmos, né? O pior inimigo que nós temos está dentro de nós, né? Não está fora de nós. E o melhor amigo que nós temos está dentro de nós. Seja amoroso com você, seja compreensivo, faça o que você quer fazer, e o seu querer fazer, ele vai até determinado ponto que você não prejudique o outro. Se você não extrapolar o outro, a convivência do outro, então você pode fazer o que você quiser fazer. O problema é você não fazer, né, aquilo que está na sua intimidade. E dentro da nossa intimidade não existe nenhum monstro, não existe nada que seja tão horroroso assim, né? Dentro de nós só tem nós mesmos. Então, sejam as pessoas te aceitando ou não aceitando, você deve cumprir a sua obrigação na terra, porque a nossa obrigação na terra é justamente ter essa postura de autenticidade, né? Pessoas que não são autênticas, elas não são naturais, elas não são compreensivas com o outro, elas estão sempre armadas contra os outros. E nós vemos isso comumente. Isso é 90% ou 80% dos problemas que nós encontramos na sociedade, é essa postura de não aceitação daquilo que você é e a aceitação daquilo que o outro é, repetindo, porque é muito importante a felicidade do outro para nós. Nós aceitando as pessoas, nós fazemos as pessoas felizes. E essa é a convocação de Chico Xavier. É muito importante para nós as pessoas serem o que eles forem. Isso traz muita felicidade, traz harmonia na sociedade. Nós vemos, se nós formos analisar todos os grandes déspotas, tantas pessoas teriam evitado mortes horríveis, né? Aqui não vai qualquer julgamento contra Hitler, Mussolini, mas as pessoas nessa ânsia, porque, na verdade, o poder e o dinheiro, não falando mal do poder e do dinheiro, porque são bens que nós devemos buscar para bem viver, mas o poder e o dinheiro, para compensar determinadas posturas nossas internas, não realizadas, não aceitas, o que faz? Faz essa agressividade, né? Talvez seja o caso de Hitler, talvez seja o caso de Mussolini, talvez seja tantos casos desses indivíduos que trouxeram sofrimento, devastidão e brutalidade aqui para todos nós, né? Então, eu acredito que essa postura de você... E muitas pessoas têm essa postura, e elas não deveriam viver armadas, né? O armado do Hitler, o armado do Mussolini, o armado de Calígula, o armado, enfim, seja lá quem for, ele pode ser simbolizado que também nós vivemos armados. Quando nós temos algo que nós não somos e queremos ser, nós andamos armados. Qualquer pessoa que nos fala alguma coisa para nós já nós temos um atrito com aquela pessoa, nós já temos uma agressividade pronta para brutalizar o outro, porque parece não, é uma realidade. Quando você não vive aquilo que você quer viver, você vive procurando defeito nos outros. A maioria das fofocas, das maledicências, elas têm um fundo desse teor,
ela tem um fundo desse teor, porque a gente quer sempre colocar, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, a gente quer pôr todo mundo no rolo, a gente quer enrolar todo mundo junto naquilo que você faz, que você fez, o que você deseja fazer e não tem coragem de fazer. Então é muito preocupante essas coisas. E nós vemos isso comumente entre os amigos e nós vemos isso em família. Muitas vezes nossos familiares têm posturas que nós não entendemos, mas, na verdade, eles têm essa postura de agressividade, de não aceitação, porque eles também... Vocês já viram alguém feliz ser bruto? Vocês já viram alguma pessoa ser feliz e ser maledicente? Nós não vemos. Pode ver que toda vez que nós vemos alguém ser maledicente, ser bruto, ser agressivo, ela é uma pessoa profundamente infeliz. A infelicidade está gotejando de dentro de si, né? Ela está extrapolando, ela está saindo fora. E esse sair fora dessa contenção que agride, porque é uma ferida que nós fazemos em nós mesmos, né? Quando você quer fazer alguma coisa e não faz, você cria uma ferida. Pessoas que têm uma habilidade de fazer fofoca sexual, provavelmente são pessoas mal resolvidas sexualmente. Pessoas que fazem fofoca na área marital, é marital, né? Marital que fala, marital. Não é de mariposa que vem, não, né? Marital, muitas vezes ela está profundamente infeliz com o seu cônjuge, né? Então ela vê problemas nos maridos, nas esposas, na postura, né, de casais, que ela então critica. Então a crítica é filho da má solução do indivíduo. A crítica é filha da postura interna de alguém que está profundamente infeliz. Nós vemos aqui o Hamed escreve o seguinte, no mundo pessoal: quando te observares na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com estrutura original, de certo te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais e que deve aceitar por intransferíveis. É de Emmanuel. Quis a divina providência que viesses nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis, sob a justa obrigação de te conheceres, a fim de brilhar e cooperar com Deus, né? Foi Emmanuel que escreveu esse trecho, está no livro Rumo Certo. Então vejam que no mundo pessoal, ninguém conhece o mundo pessoal do outro. Você pode observar o outro muito tempo, mas você não conhece a intimidade das pessoas. Muitas vezes nós passamos anos e anos escondidos numa carapaça, numa máscara, numa postura, que nós somos isso, e na verdade nós não somos. Então esse mundo pessoal nosso é uma caixa de Pandora. De repente de lá saem coisas que nós nunca esperávamos que o outro fizesse, falasse ou se comportasse, né? Então nós vivemos muitas vezes numa postura de autoenganação, né? Nós nos auto-enganamos, os outros acreditam e depois você acha ruim quando o outro te critica. Exemplo: se você não conta para ninguém que você é judeu ou descendente de judeu, e se você vai conviver com um grupo de amigos e alguém começa a falar mal de judeu e a coisa rende, você vai ficar magoado com aquele grupo
que não sabe que você é judeu. Mas você também nunca disse para ninguém e nunca defendeu a sua posição quanto à sua raça, quanto aos seus valores raciais, né? Então, muitas vezes a gente se magoa por se esconder. Quanto mais você se esconde, é interessante, porque quanto mais você se esconde, o outro, intuitivamente, o outro de uma forma não clara, não lúcida, ele vai captar aquilo que você está escondendo e vai falar daquilo. E vai tocando aquele assunto. Porque nós somos... me dá um pouquinho d'água, por favor. Nós somos pessoas, nós somos um dínamo, vamos dizer assim, de energia. Captando e jogando, captando e jogando. Então as pessoas percebem as coisas íntimas nossas. De uma forma velada, mas percebe, né? Então, isso que é preciso que a gente controle, para que, queira ou não queira, tudo que está oculto um dia será descoberto. Disse Jesus, tudo aquilo que está velado, um dia vai ser aberto, colocado na luz clara. Então, nós estamos iniciando um ano, e é preciso que esse ano que nós estamos iniciando seja um ano verdadeiro, um ano de abertura, que a gente comece uma vida nova, né, entre aspas, mas uma vida não com síndrome de esconder as coisas, mas com uma síndrome que não é uma síndrome, que é uma postura verdadeira da vida, né? Então, no nosso mundo pessoal, a gente tem que ser o que é para que a gente possa brilhar e cooperar com Deus, porque fomos criados assim e assim nós seremos. Conhece-te a ti mesmo. Nada em excesso. Esse templo, o templo de Delfos, eu tive a felicidade de ir nesse templo de Delfos, na Grécia. E ele, inclusive, está desse jeitinho mesmo, destruído. Mas ali tem uma sensação de autenticidade muito grande, né? Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Também uma outra frase que está escrito junto com essa, né? Então, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. É a postura de que nós devemos nos conduzir na vida, né? Nunca sinta vergonha de repetir a mesma roupa, de não ter um grande celular ou de ter um carro velho. Vergonha é fingir ser alguém que você não é. Eu acho essa frase muito interessante, porque a nossa grande vergonha, hoje em dia, é ter essa postura, e eu não tenho o último celular, eu não tenho um carro bom, né? Eu sinto vergonha de estar usando sempre a mesma roupa. Isso não representa nada na nossa vida de espíritos imortais. Nós somos almas eternas. O que representa um carro? O que representa uma roupa? O que representa um celular? Não representa nada, né? E mesmo porque celular só serve para nos tirar a atenção, só serve nos roubar a nossa atenção. Muitas vezes nós estamos assistindo palestra na casa espírita com o celular na mão, olhando a mensagem que nós recebemos. Então, vejam, é um absurdo o que você está fazendo ali com aquele celular na mão, né, olhando e não prestando atenção. Então, não venha, fique em casa. Porque, às vezes, as pessoas acham que vão tirar do centro uma energia positiva que elas merecem, ou que elas não merecem, porque ela não está vibrando junto com aquilo que se fala, né? Ela simplesmente está aleatoriamente olhando para o céu e não tendo uma postura que ela precisaria ter. Então, nunca sinta vergonha, porque a nossa vergonha, nesse sentido aqui,
é uma sem-vergonhice, digamos assim, né? Isso é uma coisa, é uma sem-vergonhice, porque a gente precisa ter vergonha de não ser o que se é, né? Tá sempre bajulando os outros, né? Eu vejo muitas vezes no Facebook pessoas que dá até para perceber que elas estão sempre elogiando os outros. Nada se posta que ela não elogie. E muitas vezes eu faço até questão de ver se aquela pessoa vai elogiar. Parabéns, querida, felicidades. Parabéns, queridas, felicidades. Lindo, 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 maravilhoso. Prossiga assim, que beleza. Quer dizer, é uma fala tão repetitiva, é uma fala que não tem nada a ver. Isso a pessoa não está sendo o que ela é. Porque você não vai chamar alguém de linda se a pessoa não é linda. Você também não precisa chamar ela de feia, mas você pode dizer outros tantos elogios, né? Onde eu vou comprar? Às vezes eu vou comprar comida aqui na Rua 7, tem ali um lugar que vende comida pronta. Eu queria lembrar o nome, mas agora me foge. E o menino que cobra ali, faz a cobrança, é um menino novo, deve ter uns 16 anos no máximo. E ele sempre diz a mesma coisa. Obrigado, volte sempre, um bom almoço. Para todas as pessoas. Não vou dizer que eu não compreendo, eu compreendo, obviamente. É um menino, a mãe mandou dizer isso, ele faz. Mas muitas vezes a postura do ser humano justamente é essa. Repete coisas sistematicamente sem pensar o que está falando. Está repetindo por repetir, né? Então, essa pessoa que está no celular, essa pessoa que está na venda, ela está sempre verbalizando coisas automáticas, né? E o nosso mundo pessoal não é automático. Nosso mundo pessoal, ele é original, ele é autêntico, ele usa a naturalidade para falar coisas naturais, não coisas prontas, né? Aqui eu coloquei rendição, porque é uma das coisas importantes para a gente que quer alcançar essa postura de autenticidade, é você se render a Deus, né? Se você não se rende a Deus, se você não se entrega à divindade, você não vai ser autêntico. Porque as pessoas que não se rendem a Deus estão sempre maquiando as coisas. E quando você maqueia as coisas, você não está na autenticidade. E Deus é autenticidade. Deus é verdade, é vida, essa postura íntegra, né? Então, se você não se rende a Deus, a ação de se sujeitar às ações, vontades ou imposições de outrem, submissão, sujeição, ato de recusar imposições, manobras de sedução, renúncia, condicionamento. Então, vejam que nós estamos sempre escamoteando algumas coisas, nós estamos sempre com essa postura de falsidade, essa postura de que todos nós sabemos. Não precisa nem usar muitos adjetivos, porque a gente sabe a nossa postura diante da vida. Muitas vezes você não gosta de algum familiar, você não precisa chegar para ele e dizer. Mas basta você ter uma postura diferente, né? E essa postura diferente não é ter animosidade, não ter um confronto, mas é ter uma postura de distanciamento, né? Uma postura de distanciar da pessoa de uma forma tranquila, não agressiva, mas distanciado. Então, se renda a Deus. A rendição é uma postura que todos os grandes santos tiveram durante a existência. Quando muitas vezes nós vemos Chico Xavier, ou grandes
alguns santos católicos dizerem assim: eu me entreguei isso a Deus, eu entreguei essa minha conduta, esse meu problema a Deus. Não é uma coisa conformadora que se conforma. Se render a Deus não é se conformar com as coisas e não se importar como se nada tivesse acontecendo, mas é uma postura de entrega. Quando você se entrega a Deus, você se entrega àquele problema, àquela situação, você entregou na mão do Criador, né? Se Ele não resolve, você também não vai resolver. Não é uma postura de você se colocar, como diz aqui Hamed, como ele diria uma outra apresentação que tinha, que não está nessa, ele disse que a gente não deve viver com essa postura de rendição conformada, de você se entregar e não lutar por aquilo que você quer. Você tem que ter aquilo, buscar aquilo que você quer. Mas tem determinados momentos que você deve se render, né? Você tem que se render. Você não pode querer ficar teimando, porque rendição é o oposto da teimosia. Quando você é teimoso, né, você é obstinado em alguma coisa que você quer, você se torna teimoso. Agora, quando você se entrega, seja o que Deus quiser. Essa talvez seja o primeiro passo para a aceitação de si mesmo. Então, meus amigos, eu queria deixar essa mensagem para vocês de início de ano. A autoaceitação, a postura de você ser verdadeiro. Nós fizemos... A gente critica muito a falsidade dos elementos da sociedade, né? Mas nós também somos falsos. A gente talvez não perceba a nossa falsidade, mas a gente é falso. Eu sou falso, vocês são falsos. Cada um numa proporção diferente, mas todos nós somos falsos. Então, mudemos isso. Isso não prejudica o outro, só prejudica a nós mesmos. Obrigado pela atenção. Muita paz.